Fala galera, eu tô muito feliz hoje porque eu adoro falar sobre esse tema e eu vejo que é a dificuldade de algumas não, né? Muitas pessoas de compreender esse plano todo. E muitas vezes essa compreensão nos leva a nos leva a um caminho de maturidade muito maior, né? Tô aqui ainda com o mesmo cafezinho do vídeo anterior, só que ele tá um pouquinho mais frio e... Enfim, não sei nem porque eu falei isso, mas vamos lá. Plano da redenção. O que é o plano da redenção? Basicamente, é o plano que já era arquitetado por Deus. Deus ele nunca é pego de surpresa. Deus ele nunca, né, a Bíblia diz que o Cordeiro já foi imolado. O Cordeiro representa Cristo. O Cordeiro já foi imolado desde a fundação, desde antes da fundação dos séculos. E foi o plano que entrou em ação a partir do momento que Adão e Eva pecaram. Então você vai lá em Gênesis, você vai ver o relato da criação, você vai ver que Deus criou o homem à sua imagem, né? A sua imagem, a sua semelhança, e ele expressou o mesmo prazer que a Trindade tem na relação entre si mesmo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele queria expressar, ele queria expandir isso da sua misericórdia para um homem, que no caso somos nós. Adão e Eva pecaram ali em Gênesis capítulo 3, aí entra em ação agora o plano redentivo de Deus. Ao longo desse momento da queda, né, passaram-se vários séculos, né, passaram-se milênios até a vinda de Jesus. Dentre esse período foram dadas várias profecias, falando acerca do Cordeiro, falando acerca do Cristo que viria, e nesse momento, o que a gente chama de antiga aliança, né, uma aliança inferior, como o livro de Hebreus traz, uma aliança que Deus tinha para com o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu, uma aliança inferior, onde nessa aliança era necessário o sacrifício de animais, né? Você vai ver ali os primeiros, né? O Adão já sacrificava aí seus filhos, depois Abel e Caim, era necessário o sacrifício de um cordeirinho. Esse cordeirinho novo, ele não poderia ter manchas, porque esse cordeirinho representava Cristo e as manchas representavam o pecado, e Cristo não poderia ter pecado. Portanto, a morte desse cordeirinho representava futuramente o sacrifício. E isso se estendeu até o povo de Israel, isso se estendeu até os dias de Jesus. Por quê? Porque esse sacrifício representava o sacrifício que o cordeiro... Por que o animal cordeiro? Porque o cordeiro, quando você pega ele para você... seja para tirar lã, seja até para sacrificar, o cordeiro ele não tem reação nenhuma. Ele não se debandeia, ele não grita, ele não expressa reação nenhuma, mesmo diante da sua iminente morte. E é assim que aconteceu com Cristo, né? Ele foi colocado como um cordeiro mudo em nosso lugar. Então durante ali o seu sacrifício, o seu ministério, ele se apresentou como um sacrifício, não que conseguiram capturar Jesus, não. Ele se apresenta como sacrifício, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou como um cordeiro mudo, sem falar, sem reclamar, sem debater, né? Por isso que o cordeirinho era um animal que mais representava essa atitude, essa mentalidade, esse comportamento de Cristo que viria depois. Cristo veio, passa 30 anos no anonimato. Depois dos 30 anos ele desenvolve o seu ministério aqui na Terra, convocando os seus discípulos, pregando uma mensagem, ressignificando alguns ensinos, né? E esses ensinos são pregados até hoje. Cristo veio, mudou a história, e aí ele, em Cristo, converge todos aqueles sacrifícios anteriores. Em Cristo se convergia todo aquele simbolismo, tanto que quando Cristo é morto, quando ele realmente perde a vida, né? Quando ele deixa de respirar, o véu do templo se rasga. Você tinha o tabernáculo tinha toda uma representação, era o tabernáculo que é terrestre, que foi ele entregue para Moisés e foi replicado até os dias de Cristo, que era uma figura, uma representação do tabernáculo do santuário que existia no céu. Dentro desse tabernáculo, não vou me aprofundar nisso, mas dentro desse tabernáculo existia 3 compartimentos: o pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Entre o santo e o santíssimo tinha um véu que separava, porque somente o sumo sacerdote poderia adentrar nesse espaço, no lugar santíssimo, durante um dia de todo o ano. Dentro desse lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança, que aí já é um outro rolê, que a Arca da Aliança, naquele contexto, representava a presença de Deus. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, tinha o maná e tinha a tábua dos 10 mandamentos. Mas só para a gente ter uma ideia, quando Cristo morre, o véu que separava, ele se parte ao meio.
E isso significa duas coisas. Primeira coisa, naquele contexto, naquele antigo contexto, quando um pai via o filho morrer, ele rasgava as vestes. O pai viu o seu filho morrer e as vestes se rasgaram. O outro símbolo, o que significava a outra coisa. Agora não havia mais separação. Todos agora tinham livre acesso ao Pai, porque o Cordeiro foi entregue como sacrifício. E não apenas isso, esse mesmo Cordeiro, né, esse mesmo Cristo, ele morreu, só que ao terceiro dia, depois da sua morte, ele ressuscitou, e a sua ressurreição é o que traz para nós agora graça, é o que traz para nós agora justificação. Então, bem resumidamente, esse é o plano da redenção. A partir do momento que o ser humano peca, né, o salário do pecado é a morte não deixaria de acontecer. Só que a morte não seria do ser humano. Cristo se entregaria como sacrifício. Tem uma história muito legal que ilustra bem isso, que eu já vi Rodrigo Silva contando algumas vezes, que é a história de um reino. Nesse reino tinha uma regra, né? Não podia... Nesse reino a regra era não roubar. Se você roubasse, você perdia os olhos. Os dois olhos, né, eram tirados de você como uma espécie de castigo. É uma ilustração. Né? Então o rei decretou isso, colocou ali o seu anel, selou e tinha esse decreto. A partir disso os furtos praticamente acabaram. O índice de furtos ali no reino diminuiu bastante. Mas um dia o rei estava em seu palácio e trouxeram a ele com um saco na cabeça um ladrão, alguém que tinha furtado. Trouxeram ao rei para que o rei o julgasse. Quando tiram aquela capa, o rei vê que é o seu próprio filho. Ou seja, o seu próprio filho, de acordo com a lei, deveria ter os seus olhos arrancados. Né? E aí o rei fala assim, todo mundo naquela expectativa, né, que o rei vai fazer, o seu próprio filho e tudo mais. Aí o rei fala assim, olha, se há 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei vai ter. Pode arrancar os meus olhos. Foi isso que Cristo fez. Entende? O plano da redenção, eu dei aqui uma explicação um pouco mais técnica, mas o plano da redenção ele envolve totalmente o caráter de Deus. Ele evidencia o caráter bondoso, misericordioso, benevolente de Deus. Que não colocou a sua roupa de pai para nos criar, mas que Deus, sendo pai, se utilizou do poder da sua divindade para nos criar. Certo? Não é que você tem um Deus que também é pai, você tem um pai que por acaso também é Deus. Portanto, o plano da redenção, que eu tentei explicar aqui da forma mais simples possível, da forma mais resumida, ele é válido até os nossos dias. O sacrifício de Cristo 2000 anos atrás, ele ainda é válido para nós. Ele ainda é suficiente para o meu e para o seu pecado, para nos redimir e para nos conduzir a uma vida de santidade, que eu já falei disso no vídeo sobre homossexualidade. Portanto, é igual a música de um grupo que eu gosto muito, chamado Arautos do Reino. Dentro da música tem a pergunta, como que eu não vou corresponder a um amor tão grande? Esse amor ousado, esse amor incompreensível. Não há amor maior que dar a sua própria vida por alguém. E esse alguém que somos nós nem merecíamos. Paulo escreve em Romanos que Cristo se aproximou de nós quando nós ainda não éramos nada. Não havia mérito nenhum para que ele morresse por nós. Não havia característica nenhuma. Ele se entregou como sacrifício porque ele é bom. Portanto, agora a minha boa ação, a minha boa obra não é para eu obter mérito, mas sim é pelo que ele já fez. É uma resposta ao que ele já fez. É uma consequência. O sacrifício dele me motiva, o amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me motiva e ele me faz corresponder, ele me faz agir em resposta a esse amor, de forma orgânica. Portanto, as minhas boas obras, o meu servir na igreja, o meu ministério, não é para eu ganhar pontos no céu, não é para eu ganhar estrelinha na minha coroa, né? Pregar a mensagem do Evangelho não é para que eu tenha um alto cargo quando for lá para o céu, não é para ser salvo. Eu já fui salvo. Só que esse processo de salvação, ele é contínuo, ele é uma caminhada. E eu, por entender e ter a consciência do amor que Cristo, que é o amor do Pai, que é o amor do Espírito Santo tem por mim, eu devolvo isso em resposta. A ação do Espírito Santo na minha vida faz com que eu me mova, faz com que eu parta para cima, né, no bom sentido.
faz com que eu parta para cima do perdido, faz com que eu pregue a mensagem para aquele que está precisando, faz com que eu ore para aquele que está lá fora, não como um drogado, não como uma prostituta, mas como um filho de Deus que está desgarrado da família e que ainda não tem consciência do amor que Cristo tem por ele. É sobre isso, gente. O canal é sobre isso. As redes sociais é sobre isso. A minha música nova no Spotify, que você pode, inclusive, ouvir lá, o link vai estar aqui embaixo. O livro, o e-book, já aproveito e faço o merchan aqui, o Tratado da Adoração, sobre como viver uma vida de devoção ao Senhor. Ele é sobre isso. Não é sobre ganhar dinheiro. É sobre trazer o reino de Deus para a terra. É sobre pregar sobre esse sacrifício que me impacta todos os dias. Eu não era nada, eu era miserável. E ainda assim, achou-se misericórdia, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. É muito louco de entender. E acho que a gente não precisa entender isso teologicamente ou tecnicamente, a gente precisa aceitar. A gente nunca vai conseguir entender esse amor verdadeiramente, na sua completude. O máximo que a gente consegue é responder, é ser uma resposta a esse amor, é ser a expressão desse amor para quem ainda não conhece. Espero que tenha ficado claro a questão do plano da redenção. Se você quer vídeos sobre temas assim mais básicos aí da fé cristã, deixa o seu comentário aqui embaixo. Você já é rato de internet, você sabe o que você tem que fazer, se inscrever, curtir e tudo mais. E a gente se vê no próximo vídeo.